Eu genuinamente posterguei esse momento o máximo que eu pude. Vamos falar sobre economia, especificamente do Fernando Haddad, que eu queria fazer aqui uma meia-culpa com o senhor Fernando Haddad. Eu sei que no Pistolando da semana passada ou retrasada, gente, eu não lembro data, eu não lembro dados, eu só quero aqui trazer opinião mais pura e sem nenhum compromisso com nenhuma realidade. Se tem prefeito, candidato a prefeito que pode falar mentira, ex-presidente pode falar mentira, e deputado que fala mentira, e ministro STF que... Enfim, se essa galera pode falar mentira, nesse quadro aqui, José, cara, pô, sou ninguém. Eu não tenho que ter compromissos aqui com realidade. Então, assim, boa sorte pra vocês aí, estão procurando fact-checking, etc. Recado dado, vamos falar do senhor Fernando Haddad e da economia do Brasil. Bom, eu sei que eu meti o pau no Haddad no último Pistolando, eu vou pedir aqui encarecidamente antes que o processo venha. Sinto muito, Haddad, desculpa, não é... Sim, não te odeio como pessoa, entende? Porque você deve ser um cara legal. Você toca violão, você anda de bicicleta, entende? Você não compra roupa na Shopee, na Shein, você compra, sei lá, na Zara. Não sei onde o Fernando Haddad compra roupa, eu não acho que ele é um cara tão, assim, elegante. Na verdade, se tem uma coisa que o Fernando Haddad não é elegante, que é o bicho, ou alguém precisa dar um toque lá, porque aquele externo que ele usa, que parece uma capa de sofá, minha nossa senhora, ou... Enfim, meu problema não é especificamente com a pessoa Fernando Haddad. E eu exagerei um pouquinho no último Pistolando. Eu acho que eu passei um pouco do ponto, não precisava, né? Acho que foi um pouco desnecessário. Mas é que o meu grande lance com a Haddad é que desde 2018 pra cá, quando ele disputou o segundo turno das eleições contra o de merda do Bolsonaro, o Haddad se mostrou um grande pau mole. E assim, de novo, não é pessoal, não é porque eu odeio ele. Que, pô, faltou uma verve ali, sabe? Falta um sangue quente, um coração quente, eu não sei explicar, falta uma febre de 39 graus ali pra dar um... Amigo, pô, você ganhou na eleição de 2018 quase 48, 45 milhões de votos, foi voto pra caralho. E eu lembro que ele ficou de 2018 até 2022 reagindo a todas as coisas que aconteciam na internet com um tweet, assim, um absurdo, como é que ele falava? O verme que está na cadeira da presidência, no caso, este merda do Bolsonaro. E assim, é uma coisa meio insossa, tá? No momento que o Lula ainda tava preso ali nos 2 primeiros anos, eu acho que provavelmente o PT já deveria saber que o Lula ia ser solto, então deve ter rolado ali uma ordem do tipo, não assume a liderança agora, porque o Lula vai voltar e, o Lula, mano, ninguém vai tirar a hegemonia do Lula do PT enquanto o Lula não morrer, praticamente. Talvez quando ele realmente se retirar da cena pública ainda aconteça, mas assim, enquanto o Lula estiver vivo, não vai ter uma liderança pra mobilizar a galera. Mas eu acho um absurdo. Porque assim, eu tenho um viés político que não é o do petismo, né? Não é esse liberalismo com menos miséria do petismo. Pra mim, a gente tem que romper com o sistema, né? Essa democracia burguesa que a gente viveu é uma mentira e tudo mais, etc. Coisas que já vem falando aqui tem, sei lá, anos nesse podcast, nesse quadro. Então, onde eu tenho liberdade pra falar as bosta que eu falo, aí vocês já sabem a cantinela. Beleza. E eu não concordei muito com essa atitude palmolenga do Haddad naquele momento. E ele não mudou. Ele continua sendo o cara da academia, né? Ele é o típico professor da USP. Inclusive, ele é literalmente um professor da USP. E aquilo me incomodava profundamente. Porra, muita coisa acontecendo. Você foi pro segundo turno, fez uma campanha... Quando tomou as rédeas da campanha, fez uma campanha ok, assim, se tivesse mais tempo de campanha, não tivesse acontecido a facada, não fosse todo aquele conjunto de coisas, poderia ter ganho, mas levou o resto ali do período, aqueles 4 anos ali, que poderia virar uma voz a mais, com mobilização, etc. Com mais ferro e fogo, mais febre, né? Uma febre alta ali, um coração quente. Talvez eu esteja esperando demais do Fernando Haddad. Mas, porra, eu não vou votar num cara que eu tô esperando pouco. Eu acho um desrespeito comigo, com quem tá sendo votado, com o processo eleitoral, com essa porcaria de instituição de democracia burguesa que a gente ainda respeita, porque sabe, sei lá, Deus, porque tá dando muito certo, né? Agora eu vou entrar aqui num ponto. O Fernando Haddad entrou como ministro da Economia, Ministério da Fazenda. E ele entrou com uma mentalidade um tanto curiosa, que é tipo, eu não vou desgastar com o mercado, eu não vou forçar a barra na oposição, vou conciliar todo mundo aqui numa estratégia, eu vou ser o cara legal do mercado. Isso funcionou bem nos primeiros 6 meses de governo, o mercado adorava o Haddad, o Haddad é tão inteligente, porque ele ia lá e cantava pro mercado as coisas que o mercado queria ouvir. Bateu a realidade na porta do Haddad. O Fernando Haddad prometeu um déficit zero para esse ano. O que significa déficit zero? O governo não gasta mais do que arrecada. Economia é um negócio meio complicado, mas também não é tão complicado assim. Ele não é tão simples quanto aquela famosa frase do tipo, sabe as contas da sua casa, você não pode gastar muito? Não funciona desse jeito. O Estado, ele
produz e destrói moeda todos os dias. E o Estado emite crédito. Ele emite crédito pra ele mesmo, através das empresas, enfim, é um negócio, é um imbróglio. Mas depois você vai entrando ali e fala, nossa, não era tão complexo. Prometer déficit zero é uma bobagem pra realidade brasileira. O Brasil é um país eternamente em desenvolvimento. Ele nunca desenvolve, mas também não é um país pobre. Então, assim, ele tá nesse eterno país do futuro, né, igual os caras falam. Economicamente, ele também é. Pro Brasil crescer, o Estado precisa gastar. Nossa, José, então vamos gastar horrores aqui? Não, a gente não vai sair gastando a Deus dará, gasta 10, 15, 20, 30% do PIB, que as coisas não funcionam assim. Mas ele tem que ter uma constância de gasto, porque quando o Estado gasta, ele tá criando ponte, tá criando emprego, tá criando escola, tá criando universidade, tá investindo em ciência e tecnologia, porra, tá produzindo bens de consumo de alto valor agregado, tá fazendo serviços complexos que no Brasil a gente não tem, tecnologia de ponta. Se o Estado não gasta dinheiro, a gente não desenvolve essas coisas. Estados Unidos, Europa não viraram o que são hoje, donos do mundo aí o caralho, porque fizeram um arroxo fiscal e Estado mínimo. Não, pelo contrário. Os Estados Unidos nasceu com a consciência de o Estado é o motor do desenvolvimento e é o investidor do bem público e da iniciativa privada. Porque sem o Estado, a iniciativa privada não vai ter a pesquisa lá que era super arriscada e ninguém sabia pra poder ter iPad, pra poder ter nave, avião e o Diaba 4 que a gente tem hoje. Quem induziu a economia pra desenvolver isso aqui foi o Estado. A Apple não chegou lá do nada e falou, nossa, vamos fazer uma pesquisa aqui de 10, 15, 20 anos e chegar num dispositivo touch que se conecta no satélite. Mas quem vai botar o satélite lá? A Apple não botou o satélite lá pra fazer comunicação. O Estado fez. Então, assim, o Brasil precisa desse tipo de Estado, o que a gente chama de Estado investidor. É o Estado como motor econômico. O Estado injeta grana esperando um resultado. O Haddad prometer déficit zero significa que ele não gasta e também não economiza. Então, assim, ele fica no 0 a 0. Por quê? Porque o Estado, a elite do mercado brasileiro, tem essa falácia de que o Brasil não pode gastar muito. Porque se o Brasil gasta muito, a gente vai ter que se desenvolver. E se a gente se desenvolver, essa elite que fica mamando a juros de 10%, vai ter que botar a grana nela em risco, que ela não quer. Porque a última coisa que o empresário quer é risco. Ao contrário do que todo mundo fala, né? E aí o Haddad foi lá no Diabo da Faria Lima, que é onde fica os caras do mercado, e falou, não, que a gente vai ter déficit zero. Amigo, pra quê? Pra quê? Eu suponho que o Haddad criou esse negócio pro mercado não se dispor com o governo de esquerda. Porque um dos fatores que ajudou a derrubar a Dilma em 2016 foi o bendito mercado. Porque, né, tava um problema ali, aí arroxo econômico e corta custo, corta gasto. O Haddad falou, não, já sei como lidar. Aí ele prometeu merda do déficit zero. E prometeu agora corte de gasto público. E prometeu manter uma inflação que é com a meta super baixa pro Estado brasileiro, que é 3,5%, que é irreal para um Estado em desenvolvimento. A gente deveria ter uma meta ali entre 4 e 4,5, pelo menos, para ser corrigido no ano que vem, em folha salarial e o Diaba 4, para poder ter uma margem de desenvolvimento maior e de investimento do Estado maior, para ter juros menores. Ele foi lá e prometeu tudo o oposto. E agora ele tá colhendo as consequências das decisões dele. Então, o que acontece? Chegamos no momento que ele precisa de arrecadar grana. O Estado brasileiro precisa arrecadar muita grana. E quando eu falo arrecadar grana, não é aumentar o nosso imposto que eles estão fazendo. Tirando aquele da Shein lá, da Shopee, que eu nem sei que fim levou esse imbróglio, que na verdade era muito mais um lobby das grandes empresas brasileiras de loja de departamento do que o Brasil exatamente querendo ganhar grana ali. Tirando aquilo, dos 99,9% não subiu o imposto. Não teve uma carga tributária maior. Alguns vão dizer, mas subiu o imposto da gasolina e do gás e do diesel. Não é verdade, porque o Bolsonaro deixou o imposto zerado para tentar ganhar a eleição, mas já tinha uma data desse imposto retornar 2, 3 meses depois que o governo Lula assumisse. Então, criou-se essa ideia do taxade, e eu acho ela boa, porque coloca o Haddad contra a parede. O Haddad tem que perceber que a realidade manda. E o discurso político manda. Mas José, é muita fake news, é máquina de meme. Amigos, a realidade que a gente tem é essa aí? A gente mudou alguma coisa pra mexer nela? Não. Então a gente vai lidar com essa realidade. Mas eu acho um absurdo ficar produzindo meme do taxade. Então, isso tá bom, vai lá na rua e leva uma bandeira e convence as pessoas. Não funciona mais assim. E qual foi a atitude que o Haddad fez diante disso? Nada. Qual foi a atitude do governo diante de todas essas mentiras sobre imposto? Porra, eu vi o cara do Project Guru esses dias.
Eu adoro o Product Guru pra área de produto, design. Pô, é sensacional o podcast dele. Ele tava lá respondendo uma notícia falaciosa de que o imposto sobre serviços ia ser o maior do mundo, 27,5%. Amigo, a gente já paga o maior imposto do mundo em todas as áreas, praticamente. Eu tenho certeza que esse dado é verossímil, mas um dos maiores impostos do mundo em todas as áreas. O de serviço hoje é 34%. A reforma da tributária, que era de onde saiu essa notícia falaciosa, vai fazer 27,5%. A gente vai reduzir o imposto. E o governo não anunciou esses ganhos em lugar nenhum. As pessoas não sabem que vão pagar menos impostos com a reforma tributária. Que é male-male ali com o Congresso que a gente tem. Foi ali, querendo ou não, saiu a reforma que a gente precisava fazer em 40 anos. E aí, de novo, volta. Pelo amor de Deus, cara, é muita palmolice. É muita palmolice. Meu problema com a Haddad não é ele taxar os ricos que ele tá fazendo agora. Parabéns, pelo amor de Deus. É o mínimo? É o mínimo. Parabéns, continue fazendo. Não é tentar ali fazer uma ponte com o Congresso e com o governo. Parabéns, é o mínimo que você tem que fazer. Cara, você é muito palmole. Você não sabe comunicar com ninguém. O PT não comunica com ninguém. O Lula, no máximo, às vezes tem um lapso ali numa dessas palestras, eventos que ele vai e consegue cutucar a parte econômica. Mas é pouco. Como diria a vinheta do Medo e Delírio. Do Medo e Delírio Brasil. É pouco. Muito pouco. Então assim, fica aqui meu entrevenho, meia culpa, sabe sei lá que diabo é isso, com o senhor Fernando Haddad. Eu não te odeio como pessoa. Porra, falta um coração quente na alma desse homem. Meu Deus do céu. Eu de verdade espero, de forma muito iludida, que o PT consiga rever as próximas lideranças dele. Eu não estou mais contando com isso. Então assim, boa sorte pra todo mundo. Não vai ser desastroso. O Brasil tá com dados econômicos até que bastante positivos. A gente tá reduzindo o desemprego. As famílias estão consumindo pra caralho. Mesmo com as coisas caras ainda, com o efeito inflacionado da pandemia. Até a gente conseguir trazer isso de volta em poder de compra, porque preço não baixa. A gente vai ter que fazer com que essas pessoas ganhem dinheiro. A política de aumento real do salário mínimo é maravilhosa. Então assim, a gente vai ter 2 anos de, aspas, crescimento econômico bem acima da expectativa. Desse ano já tá quase ali beirando 3. O câmbio vai continuar alto, porque tem uma pressão inflacionária sim, por conta desse desemprego baixo e do poder de compra grande, mas nada muito, nossa, meu Deus, o Brasil vai explodir. Pelo contrário, a gente vai crescer pra caramba esse ano, a tendência é arregatar dinheiro pra caralho, a gente deve chegar perto da porra do déficit zero, e eu acho que o governo vai pode ganhar uma margem de manobra interessante aí pros 2 últimos anos do governo Lula, pra manter firme pra uma reeleição, porque o Lula vem pra uma reeleição. Se o plano for esse, vai dar certo, vai sofrer ali uma pressão, mas tem alguns fatores que podem ajudar. A gente vai trocar a presidência do Banco Central finalmente daqui 3, 4 meses, e os juros nos Estados Unidos estão baixando, o que diminui a pressão inflacionária, a pressão dos juros aqui no Brasil. Pode ser que a inflação beire ali uns 4, 4,5, mas porra, 4,5 não é muito, cara. 4,5 é pouco, porque se a gente vai fazer um reajuste disso em termos salariais no outro ano, tá beleza, tem margem pro Estado gastar. Então, os dados econômicos brasileiros são bastante positivos, assim, dado o estrago que a gente pegou do Bolsonaro e o que foi o período de 2016 até 2021, que é quando a gente voltou a crescer muito por conta do déficit da pandemia, tamo indo bem. Nossa, vamos virar um país de primeiro mundo, sabe sei lá quantos anos? Calma. Vamos devagar. Isso aí a gente precisa de uma revolução pra acontecer. Mas enfim, fica a minha grande crítica aqui ao senhor Fernando Haddad. Haddad, eu não te odeio, mas eu odeio o jeito que você conduz os projetos que você entra. Beleza, moçada? Valeu, falou. Até o próximo Pistolando. Hoje até que foi tranquilo. Si trova